Olá, muito bem, vamos começar agora mais uma aula nessa nossa introdução ao cálculo das derivadas integrais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre limites. Como eu havia dito na última aula para vocês, é importante se considerar o limite. Todo mundo tem uma noção de limite, né? Às vezes você fala, eu vivo no limite, significa alguma coisa, significa uma tendência, significa um certo comportamento. Então nós vamos aprender o que significa limite do ponto de vista matemático, que é um conceito essencial para a gente aprender as derivadas e as integrais. Então nós vamos aqui explicar para vocês hoje a noção de limite de uma função. Então o nosso objeto de trabalho sempre será uma função matemática. Por que a função matemática é importante? A função matemática é importante per si, mas a função matemática é importante também do ponto de vista da ciência. Porque quase todas as grandezas físicas, químicas ou mesmo biológicas que nós aprendemos a descrever, que nós aprendemos a colocar numa linguagem matemática adequada, elas são representadas por funções. Então, normalmente, essas funções podem aparecer de várias formas, um gráfico, ou números, uma tabela, mas são funções, São grandezas, onde eu tenho uma grandeza que eu chamo, uma variável que eu chamo de independente, por exemplo, pode ser o tempo, Então vamos ver o nível de chuva como função do ano. Então eu tenho aqui os dias e quanto choveu na vertical. E isso dá um gráfico, uma função, que é a função do nível de chuva versus o tempo. E assim tem inúmeros outros exemplos. As grandezas sempre são, na sua maioria, expressas e lidas e interpretadas como funções matemáticas. Daí a nossa grande importância de aprender funções matemáticas. A gente aprende funções que é para aprender essa linguagem, para aprender essa maneira de descrever matematicamente determinados fenômenos que acontecem na natureza, que é o nosso objeto de estudo principal quando a gente lida com ciência. Então, o nosso objeto de estudo é uma função matemática e nós já aprendemos que a função matemática, a mais simples que nós temos, é uma função que depende de uma variável, que é uma variável independente, Então essa aqui é a variável independente. Normalmente nós temos um certo poder sobre ela de variar, e para cada valor dessa variável independente, eu tenho um valor da função, Isso caracteriza a função. Bom, vamos pegar um exemplo bem simples de função. Deixa eu trocar a cor aqui. Vamos pegar uma função matemática que representa qualquer coisa, porque eu já expliquei para vocês que o interesse nosso da ciência nas funções é porque elas representam muito bem muitos fenômenos, quase todos são expressos dessa maneira. Então eu vou pegar um exemplo, que é uma função f de x igual a 4x² mais 1. Isso é um exemplo, não importa aqui no momento o que ela representa, mas ela representa qualquer coisa que, dado o valor de x, poderia ser o tempo aqui, poderia ser qualquer coisa, eu tenho um valor a essa grandeza como um todo. E agora eu vou fazer uma tabela aqui no canto. A tabela que eu vou fazer é quem é o valor de x, que é a minha variável independente, e quem é o valor da função f de x. Vou passar um traço e vou colocar aqui do lado os valores da função, e do outro lado, num lado os valores da variável independente e do outro da função. Então eu vou pegar 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95, 1,001. Como eu quero mais valores, isso aqui não é suficiente, precisa mais alguns. Eu vou continuar aqui. Então eu vou pegar também 1,01. Aqui cabia 1,01. Vou pôr aqui 1,01, vai.
Vou me limitar a esses aqui, não precisamos ir muito além disso. E agora aqui eu vou colocar o valor que a função assume, né, quando a variável x assume esses valores. Então eu tenho, se eu fizer a continha direitinho e não errar, né, então eu tenho 2,44, quando x é 0,6, eu tenho 2,96, eu tenho 3,56 quando ela é 0,8, eu tenho 4,24 quando ela é 0,9, eu tenho 4,61 quando ela é 0,95, eu tenho 5,08, 008, quando ela é 1,001 e 5,08 quando ela é 1,01. Eu tenho esses valores da função. Agora eu vou começar a olhar o comportamento, né? Então eu vejo aqui, à medida que o x vai aumentando, eu vejo que isso vai aumentando, portanto é uma função crescente, né? E vai tendendo a um valor que eu observo. Se eu quisesse saber qual que é o valor nas redondezas, né? E eu vou representar dessa maneira, né? Se eu não tenho exatamente o valor da função quando x vai a 1, mas olhando esses dados, o que eu vou adivinhar aqui? Olhando esses dados eu vejo assim, à medida que eu vou me aproximando de 1, esse número está se aproximando de 5. Depois que eu passei de 1, esse número se afasta de 5. Vai crescendo de novo. Então eu me aproximo de 5 e depois me afasto de 5. Então não seria difícil da gente associar a essa função o limite. Quer dizer, quando eu estou chegando no valor da variável independente 1, a função está chegando no valor. Eu não tenho aqui, veja bem que eu omiti o valor 1 aqui, porque eu quero introduzir um conceito extremamente importante para vocês, que é o conceito de limite, que não necessariamente tem que ser o valor da função no ponto. Isso tem que ficar bem claro desde o início. Por isso que eu não coloquei o ponto 1 na minha tabela. Eu não tenho aqui o ponto 1. Aqui eu deveria ter um ponto 1 aqui, né? Mas eu não tenho, isso não é um dado do meu problema. Esses são os dados do meu problema. Aliás, eu nem precisaria saber essa função. Eu poderia ter dado essa tabela e falando assim, olha, eu tenho aqui uma função matemática que representa algum fenômeno físico que se comporta desta forma. E aí eu perguntaria, mas qual é? Aqui você nem sabe se ela existe para... Ela não foi definida. O que é uma coisa importante. A função não tem que ser definida para ter limite naquele ponto. Essa tabela aqui, ó, esses são meus dados. Aí eu cheguei para vocês e perguntei qual é o limite dessa função aqui quando x vai a 1, olhando esses dados. E você falou, bom, à medida que eu vou me aproximando de 1, a função vai se aproximando de 5, quando eu passo de 1, ela se afasta. Então, certamente, 5 é um limite extremamente interessante. E é óbvio que se eu olhar aqui a expressão da função, quando x é 1, isso aqui vale 5. Então, nesse caso, por acaso, né, eu tenho o limite da função igual ao valor da função no ponto. Por acaso. Mas não é uma condição necessária que eu tenha isso. Então, o limite, né, é esse comportamento. É o quanto que a função se aproxima de um certo valor, mesmo que eu não tenha aqui na minha tabela esse valor. Eu sou tá certo? Mesmo que você não conhecesse essa função, se eu apagasse essa função, vou cobrir aqui com o meu lençolzinho. Esses são os dados que você tem. Tá certo? E eu perguntasse isso, você responderia isso, sem ter que vir aqui fazer a conta, dizendo que quando x igual a 1, a função é 5. Então, esse é o conceito de limite que nós temos que ir colocando na nossa mente. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu vou fazer um outro exemplo aqui. O exemplo agora é uma função f de x igual a 1 mais 1 sobre x.
ela também representa alguma coisa, não importa para a gente o que ela representa, né? Na natureza, ela vai representar alguma coisa. Então, eu tenho essa função, tenho essa dependência. E a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: qual é o comportamento dessa função, né, quando o x for muito grande? Normalmente, em matemática, a gente diz que o x vai para o infinito. Então, eu quero saber qual é o limite da função quando o x vai para o infinito. Então, eu tenho que aqui fazer uma tabela novamente. Então, eu vou fazer uma tabela. Eu, no caso, dei a função, né? Então, nós estamos partindo da função. Mas eu poderia começar com a tabela sem saber a função. Então, eu vou pegar x igual a 10, x igual a 100, x igual a 1000, x igual a 10.000, x igual a 100.000, e x tão grande que eu vou chamar infinito. E qual é o valor da função? Bom, aqui eu noto que é 1,0... Não, desculpa. É 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001, 1,00001 e praticamente 1, muito, esse cara que é muito grande, é praticamente um monte de zeros aqui, né? Então, é óbvio que à medida que x cresce, o valor da função em consideração vai se aproximando do valor 1. Aqui eu quero tirar esse infinito. É muito grande. Muito grande. É um valor muito grande. Né? Porque infinito é muito difícil da gente contar. Então é um valor muito grande. Então, esse comportamento da função ao redor desse valor me permite chegar aqui e dizer, olha, a função que você está lidando aí, provavelmente ela tem um limite igual a 1 quando o x é muito grande. E em matemática, muito grande significa x indo ao infinito. Está entendendo a noção de limite? Eu não calculei o valor da função no infinito. Eu fui calculando e vendo a aproximação, vamos dizer, assintótica, né? Dessa grandeza, dessa função, quando eu estou com o valor da grandeza independente muito grande. E ele, então, isso me indicou aqui que à medida que o x vai crescendo, isso aqui vai se aproximando de 1. Tá certo? Feito isso, e para ser completo na nossa noção de limite, eu vou definir o limite, mas eu vou definir o limite de uma forma bastante, vamos dizer, ilustrativa. Eu tenho aqui uma grandeza que depende de uma certa variável independente, e isso, obviamente, leva a valores, né? É assim que é uma função, né? Leva a valores de f de x. Então, aqui eu não posso esquecer. Aqui eu tenho f de x. Então, eu tenho x que leva a valores de f de x. Essas são noções que vocês aprenderam muito. E do lado de cá, eu tenho aqui um certo valor que eu vou escolher como sendo um valor A. E do lado de lá, eu tenho um outro valor B. E eu vou agora analisar o que acontece com a função quando eu estiver nas proximidades do valor da variável A. Para fazer isso, eu vou pegar uma quantidade pequenininha, infinitesimal, que eu vou chamar de delta, vou subtrair do A e vou somar ao A essa grandeza. Então, eu estou nesse intervalo aqui, que, obviamente, se delta é muito pequenininho, significa que eu estou bem pertinho do A. Por outro lado, eu vejo que, do lado de cá, eu tenho um certo valor de B,
e esse valor de B pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor por uma grandeza epsilon também muito pequenininha, tanto delta quanto epsilon são muito pequenininhos, né? E a gente diz que o limite de f de x para x tendendo a A é igual a B, se para valores na vizinhança de A, eu tenho univocamente valores na vizinhança de B. Se eu garantir que dentro desse domínio de pontos, ao redor de A, posso pegar esse ponto, esse, não precisa necessariamente pegar o A, pode pegar qualquer ponto nessa vizinhança, para qualquer delta arbitrariamente pequeno, leva a valores da função que estão dentro desse intervalo, então eu posso dizer essa expressão que está aqui em cima. Se qualquer valor que eu tomar dentro desse intervalo, ele levar a valores dentro desse intervalo, então eu digo que o limite de f de x para x tendendo a A é igual a B. Estão entendendo? Então, quando eu tiver nas vizinhanças de um valor, aqui vai estar nas vizinhanças de outro valor. Essa é a noção de limite. Essa é a noção que a gente precisa. Aqui está a definição do limite de uma maneira ou de outra, né? Então, pontos que estão num intervalo arbitrariamente pequeno ao redor do A, você não precisa ter o A, pode excluir o A aqui. Assim como você pode excluir o B daqui, né? Então, nessa vizinhança, necessariamente eu levo a valores nessa vizinhança. Quando isso acontece, eu posso dizer que o limite dessa função é B quando x tende a A. Tá certo? Então, com isso, a gente começa a perceber que o problema de limite não é um problema do valor da função no ponto, mas é um problema do comportamento da função ao redor de um ponto. Mas eu gostaria de dizer que limite, né, limite de uma função, claro, nós estamos falando de limite de funções, é o comportamento da função, o comportamento da função ao redor de um ponto e não necessariamente o valor da função no ponto. Isso é o que eu acabei de dizer para vocês, isso é o que eu disse quando eu fiz o diagramazinho, que numa vizinhança que vai a A mais delta ou A menos delta, leva necessariamente a um valor da função que vai de B menos epsilon até B mais epsilon. É exatamente essa vizinhança que é mapeada nessa vizinhança. Quando isso acontece, nós temos o limite da função. Tá certo? Então, o limite nós temos que olhar o limite como o comportamento da função ao redor de um certo ponto, de um certo domínio. Não o valor específico da função naquele ponto. Então, eu poderia fazer um gráfico aqui, ó, só para exemplificar isso que eu estou colocando, né? Aqui eu vou colocar a função f de x, aqui é x, e essa função f de x, ela tem um certo comportamento, e eu vou, de fato, tirar o ponto aqui, então, esse aqui seria o ponto A. O ponto A eu não quero saber, pode ser que essa função tenha um valor do ponto A lá em cima, não interessa, tá certo? O que eu quero mostrar é que o comportamento da função
ao redor desse domínio, quando eu pegar pontos nessa vizinhança aqui e nessa vizinhança, a função vai ter pontos, excluindo aqui o valor do A e excluindo aqui um valor qualquer aqui. Então, necessariamente, né, olhando a função nessa vizinhança, ela está mapeada nessa vizinhança. Tá certo? Quando isso acontece, então, obviamente, o limite da função é o valor aqui, né, desse ponto. Mas não necessariamente é o valor da função nesse ponto aqui, né? A função pode ser definida de outra maneira. O que eu estou querendo dizer é que o limite da função f de x, quando x tende a A, pode ser diferente de f de A. Aqui no caso, por exemplo, eu defini que a função nesse ponto, por uma razão misteriosa, tem um valor diferente, né? Então aqui, esse seria um caso. A função aqui é definida como tendo esse valor, mas o limite, certamente, é definido nesse valor. Eu acho que a gente começa a ter de forma clara a noção de limite, não é? E de que essa frase aqui que eu escrevi, até eu gostei muito, que o limite é o comportamento da função ao redor de um ponto e não o valor da função no respectivo, naquele específico ponto. Eu acho que isso representa bem o que é a noção matemática de limite. É como a função se comporta numa vizinhança mais do que qual é o valor que ela assume naquele ponto. Muito bem. Então, feito isso, fixado isso, eu quero dar alguns exemplos. Muitas vezes, obviamente, você deve estar pensando, mas por que eu quero isso e tal? Claro que isso aqui, como eu disse, é um conceito importante para a gente trabalhar com o chamado cálculo infinitesimal, que envolve as derivadas e a integral. Deixa eu pegar um exemplo aqui, para a gente mostrar como calculo o limite, que eu quero calcular o limite de 2x² menos x menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Qual que é esse valor? Se você tentar chegar aqui e substituir, vai ter uma incoerência, né? Porque se eu substituir 1 aqui, o que vai dar? Em x igual a 1, a gente deveria escrever aqui função não definida. Muito bem, então vamos calcular esse limite. Primeiro eu quero pegar essa expressão aqui, x² menos x menos 1, dividido por x menos 1, e eu vou reescrever. Na verdade, essa expressão pode ser reescrita, né? Vocês já aprenderam a trabalhar com funções em segundo grau, sabem melhor que eu calcular as raízes disso aqui, e se você calcular as raízes dessa equação, sabe o que você vai encontrar? 1, porque dá zero, né? E vai encontrar menos meio. Se eu botar menos meio aqui, fica 1/4, 2, fica... Bom, essas são as duas raízes. De tal maneira que eu posso escrever isso como sendo 2x mais 1, eu posso fatorar essa expressão. Se você quiser calcular as raízes, pode calcular. X menos 1. Isso aqui, ó, 2x² menos 2x mais x menos 1 é exatamente esse cara aqui. Dividido por x menos 1. Esse x menos 1 pode ser cancelado, desde que eu garanta que não estou no ponto x igual a 1, né? Senão eu vou estar dividindo por 0. E isso dá 2x mais 1. Então, fora do ponto x igual a 1, que é o único ponto problemático aqui da questão, o comportamento dessa função é um comportamento de função 2x mais 1. Ela pode ter longe desse ponto, né? Ela pode ter esse comportamento. Como isso aqui que eu fiz é válido para qualquer ponto diferente, para x diferente de 1, qualquer x diferente de 1, isso aqui é verdadeiro. Então é válido para todos os pontos, menos o x igual a 1.
Então agora eu vejo claramente que quando x tender a 1, o comportamento dessa função é o comportamento dessa, que é de 2x mais 1, portanto, na vizinhança. Isso é importante. Na vizinhança de x igual a 1, né? Então, para x pertencente ao intervalo 1 menos delta, 1 mais delta, com delta muito pequenininho, o comportamento da função é esse aqui. A função ainda se comporta dessa maneira. Portanto, se ela se comporta dessa maneira, quando x estiver muito próximo de 1, esse valor aqui vai ser muito próximo de 3. Não é verdade? Mas veja que eu não calculei a função no ponto x igual a 1. Eu calculei a tendência da função, porque senão eu nem poderia fazer essa conta aqui. Ó. Isso é importante, esses detalhezinhos aqui são importantes, né? Aqui eu só pude eliminar esses caras garantindo que x é diferente de 1. Pode ser a diferença infinitesimal, mas tem que ser diferente. Então minha resposta, óbvia, eu venho aqui, apago e coloco aqui. Ó. Essa é a resposta. O que eu fiz, na verdade, aqui? Eu fui analisar o comportamento. Eu sei que a função não é definida em x igual a 1, mas eu fui analisar o comportamento da função em x igual a 1, ao redor de x igual a 1. Então, quando eu estiver ao redor de x igual a 1, eu sei que essa minha análise é verdadeira e isso mostra o comportamento da função nesse lugar. Muito bem. Essa é a noção de limite. Isso que a gente precisa para poder definir o limite. Muito bem. Eu vou definir, né, o que eu chamo de limites laterais. Então eu vou pegar um exemplo, trabalhar com um exemplo para mostrar para vocês o que é o limite lateral. Certo? Então essa noção de limite lateral ela advém do seguinte. Lembre-se que eu falei para vocês que o limite, né, nós estamos olhando aqui ao redor de um ponto, né, que vai um pouquinho além e um pouquinho antes, um infinitésimo, né, nós vimos que isso leva a um comportamento. Eu vou mudar aqui a maneira de expressar, vou colocar aqui na vertical. Ó. Então aqui eu estou representando o f de x, então aqui tem um valor b, aqui tem um valor b mais epsilon, aqui tem um valor b menos epsilon, né? E agora eu vou dividir, a maneira com que eu me aproximo do valor A, eu vou dividir de duas formas. Ou eu me aproximo pela direita, ou eu me aproximo pela esquerda, no verdinho. Certo? Então, ou eu me aproximo pela direita, ou eu me aproximo pela esquerda. Quando eu me aproximo pela direita, certamente isso vem se mapear aqui e eu vou me aproximando do valor aqui. Quando eu me aproximo pela esquerda, né, da direita para a esquerda agora, então, isso está mapeado aqui. Ele vai se aproximando dessa forma. A maneira que eu me aproximo, tanto à medida que eu me aproximo na parte direita do valor ou da parte esquerda, né, do valor, isso gera uma aproximação das duas formas, que é o que nós chamamos de limites laterais. Então, esses são os limites laterais. E uma função pode ter limites laterais diferentes. Tá certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Então, um exemplo que eu vou dar é a função f de x igual a 1 sobre x. Eu pergunto, o que acontece com o limite quando x vai a zero da esquerda para a direita? A gente chama pela esquerda. Né? Todo mundo sabe que à medida que eu vou dividindo por uma coisa pequenininha, isso aqui fica muito grande. Mas aqui eu estou me aproximando a zero por um valor negativo. Então isso aqui é uma coisa grande e negativa. Então o limite disso aqui, né, é menos infinito. Vai crescendo, 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 até chegar a menos infinito. Por outro lado,
o limite dessa função f de x, quando eu me aproximo do lado direito, pela direita do valor, né, isso aqui vai dividindo cada vez mais por um número cada vez mais pequenininho, portanto ele cresce, 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 né, e ele vai ficando cada vez, mas ele é positivo. Então aqui é menos, veja bem, aqui os limites são tão diferentes, por isso que eu peguei esse exemplo, né, que eles estão muito separados, eles estão separados de uma quantidade infinita. O que mostra que os limites laterais não tem que ser igual. Aliás, quando os limites laterais não são iguais, é porque a função não tem limite naquele valor. Então, aqui é um exemplo de que essa função, ela não só não é definida em zero, como ela não tem limite em zero. Porque da maneira, se eu me aproximar pela esquerda ou pela direita, eu gero valores muito diferentes. O que me leva a explicar o que é o limite lateral para vocês, mas também me leva a uma conclusão interessante, que para uma função ter um limite num valor, ela tem que ter os limites laterais iguais. E isso é uma noção importante que a gente tem que guardar e levar sempre em conta quando fazendo limites de funções que vão representar grandezas físicas, né? Eu sei que infinito sempre é temeroso, né? O infinito é a escuridão da matemática, mas, e da física também, a gente quer sempre arrancar os infinitos de tudo, mas esse é um exemplo interessante que mostra coisas opostas aqui, né? Totalmente opostas da função, mostrando que não só ela não é definida em zero, mas o seu limite também não é definido, porque os limites laterais são diferentes. Então eu tenho certeza que você entendeu o que é o limite lateral. O limite lateral é quando eu me aproximo de um lado ou de outro lado. E esses limites podem ser diferentes. A função pode ter valores diferentes desse limite. Os limites laterais. Bom, essa é as coisas básicas que nós temos sobre os limites. E agora, na próxima aula, nós temos que calcular alguns limites, inclusive alguns limites que a gente considera fundamentais, que são importantes para o nosso pro desenrolar do nosso entendimento das derivadas e das integrais.